Como é habitual, aos domingos temos a Última Fronteira com o Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Esta semana dedicado à vida. E começamos esta viagem em dois locais do Sistema Solar. Vamos até Vênus e até Marte. Vida por todo lado, ou pelo menos especulações, muitas especulações sobre vida, mas com muita base científica aqui pelo meio e até filosófica, como vamos ver depois. Sim, vamos começar com Vênus. É estranho falar-se vida em Vênus. Se tivéssemos que eleger um local que seria o inferno no Sistema Solar, seria Vênus. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, 480 graus à superfície, efeito de estufa poderosíssimo, provocado por estas nuvens muito densas, que ainda por cima cria uma pressão atmosférica na superfície 90 vezes superior à da Terra, chove ácido sulfúrico neste planeta absolutamente infernal. É muitas vezes chamado planeta gêmeo porque tem mais ou menos a mesma massa e a mesma dimensão da Terra. Mas, de facto, aquilo é um pequeno inferno. Mas não deixa de ser curioso, Jorge, e repara na ironia de tudo isto. Há ali uma zona, uma altitude de ouro em Vênus, que tem as pressões e temperaturas mais próximas da Terra praticamente em todo o Sistema Solar. Não deixa de ser curioso. Ali por volta dos 40 a 60 km de altitude temos então temperaturas e pressões muito parecidas com a da Terra. Agora, Vênus tem aqui outro mistério científico, que é um planeta com estas dimensões não tem um campo magnético global, pelo menos um campo magnético global, como o nosso planeta tem e que é fundamental para proteger a vida da radiação nociva que vem do Sol, que vem do espaço. Vênus não tem esse campo magnético, provavelmente aquele núcleo de ferro, eventualmente líquido, não tem movimento suficiente para criar esse campo magnético e isso para os astrobiólogos sempre foi um grande problema. Sem campo magnético, ainda por cima mais próximo do Sol, igual a vida complicada. Eis então que aparece agora um estudo de uma equipa internacional que fez cerca de 1000 simulações de chuveiro de radiação do Sol e fora do Sistema Solar a cair na atmosfera de Vênus e chegaram a uma conclusão muito interessante e que diz o seguinte: se calhar Vênus nem sequer precisa ter campo magnético para proteger a vida desta radiação. Porquê? Porque tem uma atmosfera tão densa, mas tão densa, que consegue proteger aquela altitude de ouro entre os 40 e 60 km, esta radiação nociva. Abrindo aqui, então, a porta para... É possível que até possa existir, não estamos a dizer que existe. Estamos a dizer que, pelo menos, a atmosfera poderosa de Vênus consegue proteger aquela faixa de habitabilidade, entre aspas, de Vênus, dessa radiação nociva. Nós tivemos há uns anos a indicação da eventual detecção de fosfina em Vênus, que na Terra é sintetizada pelos seres vivos. É uma descoberta que ainda hoje está envolvida em muita polémica, porque há muitas dúvidas se de facto houve ou não detecção de fosfina em Vênus, mas quem diria que em Vênus até podemos ter este tipo de condições interessantes. E de Vênus vamos para outro provocador astrobiológico, que é Marte. Sempre Marte. A questão que se coloca é porquê é que Marte é vermelho, aliás? Nós quando olhamos para o céu e vemos Marte, é um pontozinho vermelho, mesmo no nosso céu. Durante muito tempo continua-se a pensar que há ali ligações entre o ferro, oxigênio e água. O que é que acontece ao ferro quando está em contacto com o oxigênio e com a água? Enferruja. Enferruja dá aquela cor que nós associamos então a Marte. Mas que ferro em específico? Apareceu agora um estudo que diz que provavelmente o ferro que está presente nos minerais das rochas de Marte um óxido de ferro, é o ferrihidrite. Isto é muito curioso, porque o ferrihidrite é rico em água, só existe em grandes quantidades, e diz este estudo que está presente em toda a poeira de Marte, porque num passado que nós ainda não conseguimos datar com grande precisão, houve grandes quantidades de água, houve grandes quantidades de oxigênio para sintetizar este óxido de ferro em particular. E, portanto, aqui é a química a dizer que este óxido de ferro que nós encontramos aqui só é possível em grandes quantidades de oxigênio, grandes quantidades de água, abrindo novamente a porta para um Marte muito mais amigo da vida. Agora precisamos saber quando. Quando é que Marte começou a perder a atmosfera e começou a perder a água? Este estudo diz-nos que não sabemos, mas temos cada vez mais provas que antigamente era isto que nós estamos a ver nesta simulação da NASA. Marte era um planeta muito parecido com a Terra e há quem diga até que pode ter tido, primeiro do que a Terra, condições para albergar vida. Tem muito pouco de vermelho aqui nestas imagens. O segundo tema é praticamente interessante, vida e cosmos, não é? E tu vais falar aqui sobre a possibilidade do cosmos também ter modificado o nosso planeta. É verdade. Vamos começar com um estudo que eu acho muito interessante porque junta ciência, de facto, física, astrofísica, química, também aqui um bocado de biologia. Porquê? Vamos começar pelo ano 1983 e pelo físico teórico Brandon Carter,
que apresentou aquilo chamado o modelo dos passos difíceis e que diz que a origem evolutiva é muito improvável. A origem da vida e a evolução da vida num planeta é muito improvável devido ao tempo que, olha, no caso da Terra, o tempo que os seres humanos demoraram a evoluir na Terra. Relativamente a quê? E isto é um pormenor importante. Relativamente à idade do Sol. O Sol é fundamental para a vida, como nós sabemos. O Sol tem aproximadamente 4.600 milhões de anos, 4,6 mil milhões de anos, e nós temos sempre utilizado esse valor da idade do Sol e do ciclo do Sol para comparar com o aparecimento da vida. Ou seja, nós sabemos que a vida apareceu muito cedo na Terra, 1.000 milhões de anos após a formação do Sol e da Terra. As primeiras formas de vida, as primeiras células terão aparecido no nosso planeta. Aqui a questão é que a vida evolutiva autodenominada inteligente só apareceu há poucos milhares de anos, quando comparados com os 4,6 mil milhões de anos da vida da Terra. O que este estudo diz é o seguinte: vamos deixar de lado a comparação com a escala astronómica. Vamos pôr de lado a escala de comparação com a evolução e o tempo de vida do Sol. E vamos olhar, sobretudo, para a escala geológica. Este estudo põe a tónica não no Sol, mas nos chamados períodos de janelas de habitabilidade do nosso planeta. Ou seja, diz este estudo que a vida, para tornar-se mais evoluída, precisava de condições geológicas e químicas do nosso planeta para que isso acontecesse. Precisava ter a salinidade certa nos oceanos, a quantidade certa de oxigênio na atmosfera, e só chegou lá esse oxigênio devido aos micróbios, enfim, devido a transformações que nós hoje conhecemos. E o que este estudo diz é o seguinte: as condições para a vida e para a vida evoluída poder evoluir, digamos assim, no nosso planeta, só aconteceu quando o próprio planeta deu essas condições para que a vida evoluísse. E, portanto, não interessa a idade do Sol, interessa é a idade da Terra, das condições geológicas e químicas da Terra. Porque é que esta mudança de paradigma do Sol da escala astronómica para a escala geológica é importante? Porque diz este estudo o seguinte: nós sabemos que na Terra só há bem pouco tempo é que houve essas condições geológicas e atmosféricas. Mas, eventualmente, num outro planeta qualquer, fora do Sistema Solar, se essas condições ocorreram muito mais cedo, então diz este estudo que é muito mais fácil, é muito mais provável a vida aparecer e evoluir para estágios superiores de inteligência. Portanto, abrindo aqui uma porta para que, sim, possam existir civilizações inteligentes, se calhar com mais facilidade que aquilo que nós pensávamos. Entramos aqui no paradoxo Fermi, que diz o seguinte: se eles são então tão frequentes ou prováveis, onde é que eles estão? Porque nós ainda não os conhecemos. Isso será outro problema. Mas olha como é interessante como o próprio universo, o próprio cosmos, pode moldar também a vida na Terra de uma outra maneira. Isto é um estudo que nos leva até a um vírus. Isto é muito interessante. Um vírus e, sobretudo, a história de evolução e das mutações de um vírus que foi encontrado em África, e que está relacionado aqui com uma coincidência temporal interessantíssima. A Terra, o Sol, e portanto também a Terra, há cerca de 6 milhões de anos entrou naquilo que se chama a bolha local. A bolha local é uma espécie de uma grande zona que foi forrada, digamos assim, à custa da explosão de estrelas de grande massa. Quando estrelas de grande massa explodem, isso dá origem a que tenhamos uma espécie de grande depósito de ferro 60. Ferro 60 é um isótopo do ferro, criado apenas na explosão de estrelas de grande massa. Nós já encontramos muito esse ferro 60 na Terra, que bate certo também com esta entrada da Terra e do Sol e da Terra nesta bolha local. Agora, o que não deixa de ser interessante é que há estudos que dizem que, não, há cerca de 2 a 3 milhões de anos, portanto, no passado, houve outras explosões de supernovas, de estrelas de grande massa, aqui na bolha local. Como é que entra aqui a questão do vírus? A questão do vírus entra que, quando os cientistas estudaram a evolução das mutações deste vírus africano, dizem estes cientistas que esta mutação foi provocada precisamente pela explosão destas estrelas de grande massa e ter origem, no fundo, também este depósito de ferro 60 no nosso planeta, moldando, então, assim, este próprio vírus. Carece ainda de muita confirmação, mas não deixa de ser interessante uma coisa: a cronologia bate certo. Seja a mutação do vírus e também a explosão destas estrelas de grande massa. Aqui, muito rapidamente, para falarmos da imagem da semana, aliás, que tem a ver com a primeira peça metálica 3D. Foi aquela que já vimos muito rapidamente. Naquela imagem, foi a primeira peça metálica 3D, uma vez criada em órbita, que só agora chegou à Terra. Ela foi desenvolvida pela Airbus. Isto é tudo tecnologia europeia.
Foi desenvolvida pela Airbus, construída do módulo Colombo, que é o módulo europeu da Estação Espacial Internacional. Ela foi feita em janeiro de 2024, ou melhor, em junho do ano passado. Foi o primeiro molde, depois criou-se este segundo, que foram as imagens que nós vimos, e agora chegou à Terra para ser devidamente analisado. Isto é muito importante porque é a maneira que nós temos, se calhar no futuro, no espaço, em condições de microgravidade, podermos criar ferramentas a pedido, podemos criar outro tipo de peças que são absolutamente fundamentais para a nossa aventura no espaço. É europeu, portanto, parabéns também à tecnologia europeia que está por trás de tudo isto. Miguel, um último tema que tem a ver com o que aconteceu esta manhã. A Firefly Aerospace pousou o módulo lunar Blue Ghost na Lua, aconteceu esta manhã, com um conjunto de ciência e tecnologia da NASA. O que é que sabemos sobre este projeto, Miguel? Olha, correu tudo bem, aparentemente, até agora. O horário foi todo previsto e cumprido. Aterrou por volta das 8h30. Às 10h30 hora de Portugal Continental vamos ter a conferência de imprensa desta missão. A Blue Ghost é uma missão da Firefly Aerospace. Curiosamente, há poucos anos até, o CEO desta empresa esteve cá no Porto a dar uma conferência e falou também desta missão. Esta é uma missão em que a NASA reservou lugar, ou seja, leva 10 experiências que vão ser desenvolvidas na superfície lunar. É a segunda vez que uma empresa privada consegue aterrar com sucesso na Lua. Agora vamos ver qual é a extensão deste sucesso. Ou seja, a partir das 10h30 vamos ter uma indicação dos valores que esta sonda está a recolher na superfície da Lua. Vamos ver quais são as experiências científicas que consegue colocar fisicamente na superfície da Lua. Sabemos é que, para já, tudo indica que está a ser um sucesso. A Firefly tem prevista para o próximo ano o lançamento da segunda missão, que vai ao outro lado da Lua, ao lado oculto da Lua, aquilo que não vemos diretamente a partir da Terra, e mais uma vez também com experiências da NASA. E isto faz parte, é no fundo também um culminar interessante de como é que a parceria público-privada, como é que a NASA, ou investindo também em empresas privadas, consegue ter algum retorno deste tipo de investimento, porque é uma maneira também muito mais acessível do ponto de vista financeiro de chegar à Lua. Portanto, parabéns à Firefly. Veremos agora nas próximas horas, porque vamos ficar à espera das primeiras imagens, das primeiras leituras, para saber a extensão desse sucesso. Mas para já, parece tudo correr bem. Miguel, obrigado e voltamos a ver-nos na próxima semana.